Muito boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer estarmos aqui reunidos para o estudo da primeira obra da doutrina espírita, de cunho filosófico, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, composto de 4 partes. A primeira parte, vai se desdobrar no livro A Gênese, tá? A segunda parte vai se desdobrar no livro Dos Médiuns. E a terceira parte vai se desdobrar no Evangelho segundo o Espiritismo, das leis morais. A quarta parte do Livro dos Espíritos desdobra-se no céu e o inferno, das penas e gozos futuros. Há ainda obras póstumas publicadas a partir de escritos deixados por Allan Kardec. Fiquemos em paz, com a mente aberta, com os conhecimentos que inicialmente serão passados pelo nosso irmão Paulo. Paulo, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor. Muito boa noite a todos, queridos irmãos. Especialmente, boa noite ao nosso irmão Sérgio, depois de 14 dias de ausência e de saudade. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que está seu irmão? Muito obrigado a todos pelo carinho que têm demonstrado, as pessoas, as manifestações. É um dia de cada vez, uma vitória cada dia, e nós continuamos com a nossa fé e a certeza de que, muito brevemente, terá sido mais um capítulo de aprendizado na nossa vida, com ele voltando para casa. Assim será. Paulo, eu acho que houve um pequeno engano. A gente combinou que eu faria... Então é isso que a gente combinou, é isso. Você vai começar? O 142, 143, igual aquele jogador... Vai em frente. Aquele jogador que vem de uma contusão, eu tenho que começar devagarzinho. Bom, mais uma vez, repito a minha gratidão a todos e vamos em frente. Nós estamos falando sobre a questão da alma, o item 2 do capítulo 2. E, veja só, interessante que, apenas uma observação, essa questão da alma e do espírito, fazendo parte de vários grupos, dos aspectos da psicologia, notadamente a psicologia junguiana. Outro dia, num grupo de mitos, de estudo de mitos, muito ligado à psicologia junguiana, a questão que se levantou e está lá se debatendo a respeito do que é alma e o que é espírito. Então, é muito interessante essa dúvida que permeia todos os campos do saber humano. E eu vou começar lembrando a vocês a pergunta 134, para que nós tenhamos um norte. Os espíritos são muito diretos nessa pergunta que nós já passamos. O que é alma? A resposta é um espírito encarnado. Na 134b, Kardec vai insistir, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa, e a resposta, sim. E aí dá-se mais alguma informação. Então, nós vamos partir desta premissa, dessa explicação dos espíritos, que a alma é o espírito encarnado, é uma nominação do espírito a partir do momento em que ele vai se revestir de um corpo físico para cumprir a sua programação reencarnatória aqui no planeta Terra, ou em outro planeta em que ele estiver fazendo esse percurso. Então, a pergunta 142 é a seguinte: que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período de vida?
O que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período de vida. Então, antes de ler a resposta, só para nós exercitarmos o que já aprendemos, se a alma é o espírito encarnado, eu pergunto a vocês, retoricamente, se a alma cresce. A resposta é não. A alma não cresce, por isso que nós somos espíritos milenares vivendo uma experiência terrena em que, para facilitar a nominação das coisas e o entendimento, esse espírito milenar, quando vai viver essa experiência terrena, nomina-se alma. Então, se é um espírito milenar, ele não é para crescer, vai ter esse crescimento. O crescimento que vai ser adquirido é o crescimento de quê? Do conhecimento, da sabedoria, mas não desta forma, associando o crescimento da alma a um desenvolvimento do corpo físico. Vamos lá para a resposta para ver se é isso mesmo. Obviamente que eu li antes para não ser pego de surpresa. O espírito é apenas um, inteiro na criança, como nos adultos. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é, ainda tomar, quer dizer, fazer isso, fazer esse pensamento é tomar o efeito pela causa. Então, vamos lá. Para explorar um pouco aqui essa questão que já está definida. Quando o espírito vem para a sua programação reencarnatória, ele adquire um corpo físico para a sua experiência terrena. Esse corpo físico, entre ele e o espírito, ele é envolvido pelo que Kardec chamou de perispírito, baseado na dominação perisperma da botânica, né? Que envolve a semente, a parte que envolve a semente nos vegetais. Muito bem. Quando ele vem, ele vai sofrer, como diz Ramatiz, uma miniaturização para que possa, no momento da fecundação, estarem juntos o espírito, o espermatozoide e o óvulo. Porque ali o espírito que já está envolvido pelo perispírito, também miniaturizado, é o modelador do corpo físico. Se ele é o modelador do corpo físico, ele tem que estar presente no instante inicial. Não vai se fazer um bolo e depois, primeiro bota a massa toda lá dentro do forno e depois vem com a forma. Não é assim que se faz. Então, se ele é o modelador do corpo físico, e no próprio perispírito estão marcadas, por exemplo, as doenças kármicas, é óbvio que com o crescimento daquele corpo físico estarão ali refletidas as potencialidades ao longo da vida daquele ser, daquele espírito encarnado. Muito bem. Enquanto criança, ele está no seu desenvolvimento, ele veio com o véu do esquecimento. Ele está num processo de desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento acontece uma ação importante, que é a ação dos cuidadores, dos pais, por exemplo, dos avós, das pessoas que vão influenciar, da sociedade, porque é neste momento, é a partir deste momento, principalmente até os 5, 7 anos de idade, que aquelas pontas, aquelas questões que são milenares, que o sujeito já vem apresentando ao longo do tempo e que estão adormecidas nele, mas com potencialidade de aparecer, elas serão polidas pelos educadores. Daí a função de pai e de mãe ser tão importante a ponto de ter grande real nas obras kardecianas. Senão não haveria sentido. E como essa importância é grande, vai fazer nos lembrar que nós estamos num universo probabilístico e não determinístico. Embora existam aspectos da programação reencarnatória que são determinados, como, por exemplo, aonde eu vou nascer, qual é a família que eu estou, qual é o meu tempo de vida, caso eu não o reduza pela única maneira que eu posso fazê-lo, que é pelo suicídio.
direto ou indireto. Todos esses pontos estão determinados, como também podem estar determinados encontros na vida com determinadas pessoas, que não sejam da nossa família consanguínea, ou eventos, doenças, são pontos, mas o caminho todo não está traçado. Nós temos o arbítrio de escolhermos que caminho nós vamos seguir. Tá certo? Alguma dúvida? Questão 143. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira. Ou seja, porque se você for perguntar aos espíritos, os mais variados, eles dirão coisas diferenciadas a respeito da alma. Olha que coisa interessante. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira. Então, é perfeitamente possível que num grupo como o nosso, nós tenhamos a nossa dificuldade, os nossos pensamentos a respeito de alma e espírito, e lá, numa outra área do saber, seriam esse grupo de estudo dos mitos greco-romanos, eles estejam também debatendo a respeito dessa questão. E a resposta deles é a seguinte, dos espíritos. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre esta questão. Cada um está num nível de esclarecimento e de vibração. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas como as crianças entre vós. Então, darão um determinado esclarecimento ou não saberão. Não se esqueça, quando nós partimos para o plano espiritual, somos nós mesmos. Não há mudanças, né? Carregaremos aquilo que nós aqui plantamos e vamos colher, e nós seremos nós mesmos lá. Há também espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeio de palavras. Por isso que eu comecei falando daquilo que os nossos amigos espirituais nos ensinaram na questão 134, para que eu não venha fazer rodeios aqui e queira tirar aqui conclusões que não cabem, né? Mas há essa possibilidade. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade, olha que coisa interessante, há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade, ou seja, uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, que muitas vezes nós vamos tomar pela realidade. E aí eu quero fazer uma alusão ao belo trabalho apresentado antes, né? Eu não pude estar aqui na hora precisa, mas assisti uma boa parte, que é o seguinte, lembrado por uma entidade de muita luz numa das obras de Robson Pinheiro. Há momentos na nossa vida em que nós vamos a uma casa de caridade, entendam isso, há um momento na nossa vida em que nós vamos numa casa de caridade como a Ramatiz, com as suas palestras bem definidas, lá no seu Antônio, na FEAP, ouvir o professor Hernandes, e essas coisas, lá também na Aliança da Fraternidade, e essas coisas, essas palavras, elas tocarão o nosso coração de uma maneira profunda, que nos darão acolhimento. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos dar um grande abraço no Preto Velho. E eu não estou fazendo lobby, não. Mas precisam dar um abraço no Preto Velho. Há um momento que eu preciso daquilo. Então, há lugar para tudo. O mundo espiritual é sábio. Uma vez me perguntaram na Ramatiz, eu sempre falo isso, mas por que é um entendimento meu, mas por que lá no tratamento 8B de cura das doenças assim muito difíceis, por que tem caboclos, pretos velhos, por que tem médicos chineses, médicos alemães? Ora, no mundo espiritual não tem caboclo, preto velho, médico chinês nem alemão. Tem espíritos com sua grandeza, com seu nível de saber e tudo mais. Mas é muito importante, por exemplo, para aquela senhora, né, que vem com uma doença e que frequenta a Ramatiz, faz yoga e não dá bom dia ao porteiro, que ela possa ser atendida por um preto velho.
para ela saber que somos todos iguais. É muito importante para que ela tenha um momento de reflexão, para que ela, na linguagem, tá certo? Que ela possa, nesse momento, literalizar até que ela foi entendida por uma entidade assim, com uma história que vem da escravidão e tudo mais, de maneira tal que aquela entidade, com o seu histórico, possa mostrar a ela que a caridade, lema da Umbanda, né? Que a caridade vem de qualquer pessoa. Alguém que precise de doação de sangue, o sangue é igualzinho. Duvido que você vai dizer que não quer um sangue de um negro, ou de um homossexual, ou de uma mulher nas suas veias, quando você precisa. Eu acho que, tomara que eu não tenha me excedido em nada, agradeço a vocês e, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e vamos continuar nessa luta, vencendo a cada dia. Nós precisamos nos cuidar, com certeza. Esses exemplos fazem-me lembrar, perdoe, eu só vou completar que está no horário, o Paulo tem mais coisa para falar, é que lá na escolinha da Ramatiz, a Célia, né, dizia sempre assim, eu contava uma história através do psicógrafo do Ramatiz, Hercílio Mais. O Hercílio Mais um dia perguntou para o Ramatiz, mas será que eu posso também ser assolado por exemplo, por influências? Ele disse assim, mas é claro, você é igual a todo mundo. Né? Então, não pensem que dá só na casa do vizinho. Essa, por exemplo, é uma lição que eu estou sentindo na carne. Fiquem com Deus. Namastê. Namastê. Preto Velho, da Banda Urubá, falando uma saudação budista. É um espetáculo isso, né? Não, a saudação é Hare Krishna indiana. Namastê. Bom, gente, continuando. Kardec dedicou um capítulo só para tirar essa confusão. Alma, espírito, né? A espiritualidade não está nem aí, né? A confusão é nossa. Por que maçã chama maçã? Por que banana chama banana? Por que cabelo chama cabelo? Porque alguém chegou na frente e deu o nome. Por que o nome da rua é Conselheiro Zenha, não é Conselheiro Paulo? Porque teve um cara em 1900, antigamente, que fez alguma coisa pela Tijuca, e aí algum político pediu para batizar. Só por isso. A gente fica querendo esmiuçar, às vezes, coisas que não têm valor, não têm importância. Mas vamos lá. O que se deve entender por alma do mundo? A gente pode fazer um paralelo um pouquinho menor, né? O que pode se entender por alma desse grupo? Qual é a alma desse grupo? O mundo nada mais é do que uma união de vários grupos. Se essa alma, que é um espírito encarnado, ela é composta pelas vibrações emanadas por todas as almas, por todos os princípios inteligentes da natureza, do ser humano, dos minerais, nós vamos ter uma vibração, um magnetismo que é o resultado da soma de todas essas energias. Se a gente está remexendo a floresta, acabando com as matas, poluindo os rios, criando substâncias nocivas, mexendo nos minerais do planeta, a gente está com isso o quê? Alterando o eixo magnético da Terra, que tem relação com o quê?
a gente não percebe. Mas com Marte, que está lá longe, mas tem relação. Campo gravitacional de Marte com o da Terra, com o do Sol, com o da Lua. A gente não está sozinho no universo, como a gente não está sozinho aqui. E a gente altera. A gente vem alterando sistematicamente a composição, que é energética, que é magnética, daquilo que se chama alma do mundo. E a espiritualidade responde: o princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Alguém entendeu? Vou repetir. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida. Qual é o princípio universal da vida? Fluido divino. Fluido cósmico universal, que se particularizou em cada planeta do universo e é diferente em cada um deles. E da inteligência de que nascem as individualidades. Então a gente junta a inteligência, que constitui os princípios inteligentes, todos aqueles que ainda não são espíritos, reino animal, reino vegetal e reino mineral. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. Mais uma vez, né? Quando é que a gente vai passar a se entender? Quando é que a gente vai passar a compreender o outro? Quando é que a gente vai passar a aceitar o outro como ele é? E parar de se desentender, criando guerras. Talvez não tenha havido um ano sequer no último século sem que houvesse alguma guerra de alguma natureza na face da Terra. E por que isso? Ignorância. Ignorância e ignorância. A Umbanda fala caridade, caridade, caridade. E os espíritos olham para a gente com compaixão e falam ignorantes, ignorantes, ignorantes. A palavra alma tem aplicação tão elástica, por isso que Kardec pegou um capítulo inteiro só para falar disso. Como quem diz, olha, vê se vocês se entendem, pelo menos com relação às palavras. Que cada um interpreta de acordo com as suas fantasias. Olha o que a nossa psique, as nossas experiências anteriores, trazem para o nosso presente. As fantasias, os traumas e tudo aquilo que a gente passou lá atrás e que o nosso cérebro, que só funciona por comparação, só acredita no que viu lá atrás. E se foi ruim, a gente tem medo, porque a gente tem instinto de sobrevivência, porque a gente não quer sofrer. Porque lá dentro da consciência tem uma vozinha, uma luzinha que diz: eu te criei para ser feliz. E é a voz de Deus. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à Terra. E por ela é necessário entender, aí eu acho que eu só adiantei, né? O conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações, no bom sentido, quando os escutais. Quando é que a gente escuta a voz dos bons espíritos, ou a voz de Deus, ou a voz da consciência? Quando a gente cala, a gente
fala com Deus através da prece. A gente ouve Deus na meditação. E que, de certa maneira, são os lugares tenentes. Isso aqui é linguagem lá antiga, como eu sou jovem, né? Deve ser alguma coisa ligada a guardião, alguma coisa assim, né? Isso aqui não é do meu tempo. De Deus junto ao vosso globo. Aqui, a espiritualidade está falando de quem? Dos cristos planetários, que, por sua vez, têm os seus comandantes em cada região, em cada frequência do planeta Terra, em cada região de todos os outros planetas também. Questão 145. Como é que tantos filósofos, e aqui a gente tem mais um, o Richard, né? Nosso filósofo brasileiro e africano, antigos e modernos, têm longamente discutido sobre a ciência psicológica, sem chegar à verdade. Sendo que Kardec já respondeu isso em outra frase, lá na primeira parte. A verdade foi posta ao alcance de todas as pessoas, o entendimento do que é Deus? Não. Que a gente não tem as faculdades para isso. Seria como um cego, que ia ver a luz e não ia saber o que dizer, o que explicar, o que é isso. Ia ver um clarão, não ia entender nada. Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna. Olha isso. Doutrina espírita eterna. E Jesus, quando diz que enviaria um consolador, ele fala o quê? Que ficará, algumas pessoas interpretam como um espírito, como o Espírito Santo, o Paráclito, né? O advogado, o nosso advogado que vai cuidar das nossas petições, dos nossos pedidos, né? A Deus. Mas como é que algum espírito pode ser eterno? Eu já aprendi que o espírito só pode ser imortal. Né, Graça? Como é que alguma coisa pode ser eterna? Quando, na realidade, ela não for um espírito, ela for uma doutrina. Quando ela for um conjunto de leis, quando ela for um conhecimento que vem diretamente da fonte universal que é Deus. Quando o Livro dos Espíritos fala que Deus pune, não, Deus não pune. Ainda tem algumas coisas para serem consertadas. As leis de Deus dão a cada um conforme as suas obras. E olha que coisa linda, né? Descobrir que a gente já tem uma lei eterna, que estava aqui na nossa consciência sempre. Precisou alguém vir botar no papel para a gente acreditar. Mas já está tudo aqui. É bom eu fazer isso ou não é? Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Ah, mas eu vou fazer que nele não vai doer tanto. A gente pensa que é esperto, né? Que a gente dá a volta, mas a lei de Deus, através da lei do karma, da lei de causa e efeito, espera a gente lá na esquina. E o espírita, que todo mundo pensa que é bonzinho, né? Fala assim, vai com Deus. Olha, fica de olho que a lei de causa e efeito não falha, vai te pegar na próxima esquina. Não é ele, mas é a lei de causa e efeito que vai botar o pé na frente dele, ele vai cair de cara no chão, vai se arrebentar todo, mas
Foi a lei de causa e efeito. Ele não desejou nada. Ele é bonzinho, bonzinho. Eram homens e puderam enganar-se, porque eram espíritos que não sabiam toda a verdade. Porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Tem uma passagem do Velho Testamento, né, que Isaías fala que os homens acreditaram nas palavras que provinham da boca do homem, e não que provinham da boca do homem vindos do seu coração. Através dos prós e dos contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades. Olha uma frasezinha bem parecida com aquela que eu te passei aí, Richard. As verdades estão esparsas em todas as religiões, em todos os caminhos, justamente para que ninguém, e a divindade sabia disso, se ele desse a revelação a uma só criatura, sem dar, né? Muitos aí já batem no peito e dizem: a minha religião é que leva a Deus, a tua vai te levar para os braços do capeta. Imagina se a pessoa tivesse a convicção de que ele estava de posse de toda a verdade. Pelo menos uma pessoa de um planetinha como a Terra, né? Num mundo celeste, quem sabe, né? Mas a gente ainda tem que encarnar e desencarnar muitas vezes em muitos planetas, muitos milhares e bilhões de anos, como Jesus fez, para chegar a essa condição. Que um estudo comparativo vos fará compreender. Olha a importância do estudo, né? O pessoal pensou que o Richard ia dançar hoje, botar a fantasia de orixá, tocar ponto. Não, ele veio trazer o quê? Um estudo comparado para provar que, ó, a gente não conhece Umbanda. E o enviado para ensinar isso está aí, ó. Né? Ainda bem que eu encontrei com ele. E todo estudo filosófico, né, qualquer estudo é feito de forma comparativa. Né? Quem não assistiu a palestra do Richard, depois vai lá no YouTube, no canal, que vai estar lá tudo registrado. Aí, outra pergunta, 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Aí eu sempre digo que Kardec pergunta como a gente, né? Que a gente tem um trabalho numa empresa qualquer. Onde é que é minha sala? Tem secretária dentro da sala? Ou a secretária eu divido com outro gerente? Meu cargo é menos importante. Eu quero uma secretária só para mim. Eu quero uma sala de reunião só para mim. Se tiver outro setor misturado, não quero. O egoísmo da gente se manifesta nas mais pequeninas e comuns ações do dia a dia. A gente fala, não, mas isso é normal, isso é meu isso, é meu aquilo, é meu cargo, é meu carro, é meu. Não é meu. Meu só é o meu espírito e a minha consciência. O resto vira pó, se mistura e vai servir de matriz, matéria-prima para construir outros corpos, que vai vestir outros espíritos. E aí imagina, se a ressurreição na carne fosse verdade. A gente ia sair da tumba, igual o Thriller do Michael Jackson, né? Opa, vem cá, esse átomo aqui de cálcio é meu. Me manda para cá. Arranca do teu osso e me dá. Esse átomo de ferro aqui é da minha hemoglobina.
me manda de volta. Porque as pessoas não compreendem o que Paulo explica muito bem nas suas cartas. Existem corpos materiais e corpos espirituais. Uma é a glória dos materiais e outra é a glória dos espirituais. Corpos, campos de energia, espírito. E Jesus subiu aos céus na companhia de 2 varões, materializado pelas energias dos apóstolos. E muita gente desencarna e fica dormindo, porque leram em algumas passagens da Bíblia que eles têm que dormir até chegar ao Apocalipse, Jesus vir no carro de fogo e arrebatar a igreja, né? E aí os espíritos lá de cima estão o tempo inteiro dizendo: ignorância, ignorância, ignorância. E aí, o que é que na realidade vem? Uma pandemia, um vírusinho desse tamanho assim. E na Gênesis está escrito que no fim dos tempos, o mundo, não seria o mundo que seria sacudido por uma catástrofe mundial, por alguma coisa. Seriam as entranhas do ser humano. Seu espírito, a sua alma, suas emoções seriam contorcidas, seriam remexidas. E quantos não são os problemas que a gente está vendo aí? Consultórios psiquiátricos lotados, consultórios psicológicos lotados. A Graça está aí para informar para a gente. Quantidade de suicídios aumentando de forma pandêmica e calamitosa. Por quê? Porque as entranhas dos seres humanos estão sendo remexidas. E a maioria não está aguentando olhar para a própria cara e ver: isso sou eu. Prefere dar fim à vida. (146) A e última. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? O que é um centro vital? São os chakras, né? Tudo bem? Todo mundo conhece, né? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do corpo, no vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Então a alma vai escolher: olha, eu quero ficar no estômago. A outra já vai pensar: não, eu quero ficar no coração, porque eu acho que o coração é mais importante do que o estômago. A outra vai querer ficar no cérebro. Não, o cérebro é o senhor de tudo. Então a gente vê que são coisas... Aí, mas por que Kardec perguntou isso? Porque Kardec era o nosso representante para fazer aquelas perguntas bem tolas, né? Que precisavam ser feitas, precisavam estar aqui no papel, porque isso aqui é para ensinar o ABC para todo mundo. Então, quem acha que sabe muito, que abaixe, se humilde e ensine quem não sabe que 2 mais 2 é 4. Se você já sabe que a raiz quadrada da derivada da integral quadrática de não sei o que é igual a isso, aquilo, ótimo. Mas 2 mais 2, por que 2 mais 2 é 4? Explica devagar. Unidade. Por partes. 2 mais 2 é 4, porque 2 mais 2 é 4. É 2 com 2, só pode dar 4. Aí o cara: não, senhor, mas pode dar 22. Aí você vai dizer que o cara é um imbecil para baixo. Esse é o problema de quem tem muito conhecimento. E não é humilde. Porque não sabe transmitir. Não sabe passar. E aí vai por terra o capítulo do Evangelho em que Jesus fala que nós não acendemos uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina
para colocar debaixo do velador, do armário, da mesa, é para ficar em cima, é para que todos possam ver, para que todos possam entender e para que todos possam se iluminar. Os que situam naquilo que consideram como centro da vitalidade a confundem com o afluido ou princípio vital, né? Que é o que forma o nosso duplo etérico, que é o corpo de energia que está entre o corpo físico e o perispírito. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. E exatamente às 7 horas, a gente termina aqui falando da alma. Semana que vem, vamos falar do materialismo e vamos começar a falar de reencarnação. Ok, gente? Então, cadê o Sérgio? Que é dele a prece final. Vamos lá, meu irmão? Vamos sim, Paulo. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, nosso irmão mais velho, mestre dos mestres, médico dos médicos, Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, mestre Ramatiz, Paulo de Tarso, amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, nossos mentores espirituais. Mais uma vez é a gratidão por mais uma noite de aprendizado, falando sobre os ensinamentos da doutrina espírita, falando sobre os ensinamentos para o homem de uma maneira geral. Em um momento tão difícil do mundo, e notadamente aqui do nosso país, é um bálsamo, é um oásis que nós encontramos. Muito obrigado por nos permitir beber da água do conhecimento. Que todos nós possamos ter uma semana com muita saúde e paz. Pedimos permissão a Deus em primeiro lugar, a Jesus, a Maria, a José, a Ramatiz e vocês todos, amigos espirituais de luz, nossos mentores. Pedimos permissão para dar por encerrado o estudo da noite de hoje, dizendo juntos, graças a Deus. Graças a Deus.